Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ivan Góes nunca imaginou que um dia seria a pessoa que é hoje. Enquanto morador da zona leste de São Paulo, punk, amante de Led Zeppelin, Pink Floyd, do heavy metal e seguidor deste estilo à risca, costumava sair às sextas-feiras e voltar para casa só na segunda de manhã. Seus pais, preocupados, se descabelavam quando pensavam no que seria daquele filho rebelde no futuro. Mas o futuro chegaria e lhe reservava uma revolução. Sim, porque exatamente aquele mesmo jovem ouviria dizer de verdades desconhecidas, ganharia uma Bíblia, sentiria-se amado e, acredite, entregaria-se ao Senhor. Os detalhes dessa história e a forma como sua vida passou por uma virada de 180 graus é exatamente o que nós vamos saber agora, porque o Ivan Góes está aqui com a gente. Que prazer para a gente ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu. Legal. E volto a dizer, né, contar a história da gente faz uma grande diferença, não só para a gente, mas para muitas pessoas que vão estar escutando o programa. E esse nome Ivan Góes, né? Eu fiquei procurando um outro sobrenome ali no meio, né? Ivan Pereira Góes. Não, é só Ivan Góes. É só Ivan Góes. Por quê? Sabe, até que é interessante o meu nome, porque o meu pai, ele jogava, e quando ele veio do interior de São Paulo, e o sonho dele era jogar futebol. E ele queria muito ser um jogador profissional. E ele é de São José do Rio Preto. Naquela época em que meu pai nasceu, ainda era uma cidade pequena, hoje é uma grande cidade. Sim. Mas ele foi para São Paulo para tentar jogar futebol e começou a fazer testes nos grandes times. E ele acabou entrando no Palmeiras. E meu pai, minha mãe é do interior de Minas Gerais. Coitada, minha mãe também veio do interior de Minas para tentar a vida em São Paulo, acabou conhecendo meu pai. E eles se casaram muito jovens. Mamãe tinha 15 anos. Uau! O meu pai tinha 17 anos. Gente. Eles eram muito novos e começaram uma vida juntos. Meu pai jogando, ele era do Júnior do Palmeiras, e mamãe ficou grávida e quando nasceu meu pai estava jogando um campeonato fora. Olha. E aí naquela época você não registrava assim que nascesse, podia esperar alguns dias. Quando meu pai não voltou, que ele estava jogando fora, mamãe foi registrar. Só que meu pai tinha feito um acordo com a minha mãe de que o meu nome seria Oberdan. Porque o Oberdan era o goleiro do Palmeiras, o grande goleiro do Palmeiras. E meu pai jogava também como goleiro no Palmeiras. E ele disse, o nome dele vai ser Oberdan. No fundo, ele queria homenagear o da seleção principal, do time principal do Palmeiras. E mamãe não queria esse nome, Oberdan. Ela não queria Oberdan, mas também não sabia que nome dar. E ela diz assim, em frações de segundos, ela lembrou de um médico que chamava Ivan. E ela estava tão nervosa, mas tão nervosa, que ela disse só assim, coloca só Ivan Góes. Então meu nome só é Ivan Góes, porque ela estava tão nervosa que só colocou Ivan Góes. E com relação a princípios religiosos, que base religiosa vocês tiveram? É assim, a gente nasceu numa família tradicionalmente católica. Mamãe foi o que se chamava lá em Minas Gerais, chamava Filhas de Maria. Mamãe era religiosa, ela ia muito à igreja. Meu pai, ele veio de uma família
com uma vertente muito assim, voltada para o espiritismo. Obras meritórias, muita caridade, mas ele não era frequentador de igreja. E foi desse contexto que a gente nasceu. Eu, como todo garoto na época, fazia primeira comunhão, ia à missa, a gente conhecia um pouco da Eles história. eram praticantes. Mais minha mãe, né? Meu pai não tanto, até porque ele jogava futebol e o próprio mundo do futebol também, que não é diferente do de hoje, era muito voltado às coisas materiais, à competição, então não era voltado à espiritualidade, a buscar algo muito mais espiritual. Dentro desse contexto, Ivan, qual foi a identidade que você acabou desenvolvendo ali pela sua adolescência? Olha, eu vivia na Zona Leste, né? Sempre vivi na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste não é... Ali você tem que aprender a sobreviver. Não é assim um lugar tão fácil. E é claro. Vai desenrolando como dá. Não, ali se você não viver, não é fácil. Você tem que ter uma certa esperteza para sobreviver àquele contexto. E na adolescência, logo eu peguei amizade, obviamente estudava num colégio público, e peguei amizade com gente assim não tão boa, né? Uns amigos que não eram muito voltados ao estudo, e aí fumar, droga. Então era um ambiente bem pesado. E eu acabei me envolvendo com Você esse. se sentiu bem ali naquele meio? É porque assim, você não tem duas opções na vida. Se você tem uma opção e oferece aquela opção e você acha que ela é a melhor, É isso daí. para o momento, vamos nessa. Você gostava do quê? O que você curtia? Eu vivia assim, era rock. Olha só. Punk, mas nada assim dessas coisas meladinhas, né? Nada Não é desse. coisa romântica, Não, era punk. E eu gostava assim muito da adrenalina, sabe, do som alto do punk. Então todos esses da época, AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, sabe, o que faziam sucesso, Você se identificava? eu estava no meio. Se você pudesse assim descrever pra gente um final de semana na vida daquele Ivan Góes, o que você diria? Olha, o meu final de semana, ele não mudava muito. Ele normalmente era assim, sexta-feira, eu saía, ia pro lugar que a gente se reunia, aí em São Paulo, um encontro de heavy metal, ficava na sexta e só voltava na segunda pela manhã. Gente! E lá, de tudo que você imaginar, eu fazia. Então, tudo, desde opções do que você fumar, beber. Então, a gente vivia assim intensamente um final de semana. Mas veja bem, mesmo você falando que não existia uma segunda opção, que aquilo tudo era muito normal, você se sentia, né, à vontade ali naquele meio, mas essa questão das drogas, não tinha um momento assim que uma questão moral te puxava, para onde eu estou indo? Será que esse é o meu caminho mesmo? Onde que eu vou parar desse jeito? Não tinha assim uma autocrítica? Olha, eu acho assim que essa autocrítica a gente faz com o passar do que a gente chama de idade, né? Porque no momento que a gente está vivendo aquela adolescência, a juventude, a gente acha que a gente vai ser daquele jeito, com aquele vigor eterno. É que a gente sempre vai ser assim. Então, na realidade, eu não pensava no dia do amanhã. Eu queria viver aquele momento. E se aquele momento estava bom, ok. E se não fosse ter um outro momento, para mim também, tudo bem. Olha que coisa. Vamos embora. Vamos aproveitar, né? Descreve pra gente aquele Ivan Góes aparentemente, aparência. Eu era um cara assim, obviamente, todo punk você tem que parecer punk, né? Não dá para você ser um punk com carinha de Mauricinho, né? Então eu usava uma calça jeans afinalada na canela, botina. E eu comprei na Galeria do Rock em São Paulo, que tem até hoje, ali no centro de São Paulo, eu comprei uma jaqueta de marinheiro, e andava com uma jaqueta de marinheiro. Não tirava aquela jaqueta? Não tirava, e uma bolsa de couro que eu usava na transversal, e essa bolsa de couro eu só tirava para dormir, para tomar banho, porque do resto eu vivia com ela. E eu tinha um cabelo comprido, gostava de usar barba, porque eu queria ser e aparecer punk. Era uma filosofia de vida. Eu achava assim, aquilo era bom, eu me diferenciava dos almofadinhas, dos bonitinhos, daqueles que a mamãezinha cuidava, né? Então, eu gostava de viver e vivia por isso. É claro que
esse jeitão de viver, essa opção de vida, lhe requer cada vez mais adrenalinas. Então, se você tem uma quantidade de adrenalina no final de semana, no outro você precisa de um pouco mais. Então, chega uma hora que você começa a perceber assim, puxa vida, tá bom, mas até aonde vai isso? Claro, eu não tinha muita consciência, eu queria viver cada final de semana o seu momento. Mas a experiência de imaginar, hoje quando eu olho para trás, quando eu vou rever a história da minha história, quando eu começo a olhar eu vejo assim, puxa, se eu tivesse vivido do jeito que eu estava, aonde é que eu estaria? Qual a perspectiva de vida que eu tinha? Qual a perspectiva de futuro? E hoje eu percebo que eu não tinha muito. Então, eu fazia tudo aquilo, sim, sabe, crer, e se dizer assim, que eu era um cara infeliz, não era infeliz. Também não estava afim de cometer suicídio, nada disso, né? Eu só vivia intensamente aqueles momentos sem imaginar o que seria numa próxima segunda. O que seria uma terça, quarta, né? Mas olha, um camarada desse, altamente engajado ali, achou seu lugar, tô bem aqui, não tô em depressão, não tô no fundo do poço. O que faz um jovem desse, com esse perfil, ter um encontro com Jesus Cristo e virar crente? Que negócio é esse? Parece ser muito louco também, muito, né? É 180 graus. Porque como você está vivendo uma vida, assim, uma vida de grande intensidade. Então. E parece que, assim, que cristianismo ou religião não tem intensidade. Pelo contrário, né? Parece que é pisar no freio. Vai virar crente agora. Não. Olha, é interessante. Eu fui morar numa casa, os vizinhos eram adventistas. Eles eram, assim, bem praticantes. Era uma senhora, esse casal tinha 4 filhos, um rapaz tinha a minha idade, a irmã um ano mais nova e outros 2 mais novos. Quando nós fomos morar nessa casa, logo eu peguei amizade com eles, muito falador, a gente pegou amizade. Mesma idade. Nós tínhamos basicamente a mesma idade, então eu peguei amizade com eles só que eu não entendi, obviamente, eles eram religiosos, eu não. E um dia, eu sabia que de sexta-feira, eles sumiam, desapareciam. A gente não tinha contato. Mas eu peguei muita amizade com eles e logo o rapaz, a gente falava as mesmas coisas, a gente fumava junto. Você levou o rapazinho para fumar? Eu fiz um trabalho assim, pessoal com ele acabou fumando, mas aí eu comecei a olhar a irmã dele. E eu falei assim, eu vou namorar essa menina. Olha. Agora, imagina um camarada todo arrebentado, né? Que mãe ia querer um camarada desse para deixar para sua filha, vai namorar sua filha, com um camarada todo estrupiado. Não, eu falei, vou namorar essa menina. Mas ele sumiu de sexta-feira. Aí ela me convidou para um tal de pôr do sol na casa dela. E o que é isso? E eu, o que é esse tal de pôr do sol? Eu falei, o que é pôr do sol? Ela olhou para mim e falou assim, olha, pôr do sol é assim, nós vamos ler um texto da Bíblia, nós vamos cantar um hino e vai ter um jantar. Vai lá em casa. Eu falei, opa, vai ter jantar? Eu vou, né? Se vai ter o jantar, eu vou. Imagina. O jantar, e ainda tem a menina lá, a oportunidade de eu jogar uma conversa na menina. E eu fui pro tal do pôr do sol. Mas foi do meu jeitão, né? Punk. Cheguei lá, todos reunidos, na sexta-feira à noite, todo mundo... Eles tomaram um banho, todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? Cheirando típico, mamãe e bebê, todos arrumadinhos. E eu lembro que a primeira vez, primeiro música evangélica, primeiro que eu conheci, que eu escutei, foi com eles, era o hino Vivifica. Nada a ver com aquele heavy metal que você gostava, Agora, né? imagina, né? O Vivifica, olha... E era devagar, eles cantavam devagar. E eles já não estavam muito animados naquele dia. Agora, eu, punk, de AC/DC, agora cheguei lá escutando o Vivifica. Falei, onde é que eu fui entrar? E eu, na minha cabeça, assim, o que a gente não faz por um jantar, né? Para jogar conversa na menina. E para jogar conversa na menina. Mas, tá bom. Tava lá, não tinha como sair. Me deram um inário
eu não entendia o que eles estavam cantando, cantei. Quer dizer, na realidade eu balbuciava, né? Sabe aquele negócio, você fala os finais da frase? Aí eu fui fazendo. Depois oraram, fomos jantar. Quando nós fomos jantar, a gente conversando, e aí aquela senhora, eu fiz uma pergunta para ela. Falei para ela, existe, Dona Uda, o nome dela é Uda, existe espiritismo? Olha! Ela olhou para minha cara assim, mamãe, nesse momento, mamãe era espírita. E mamãe, ela tinha os seus conceitos espíritas. Às quintas-feiras, mamãe recebia entidades. E nós éramos vizinhos. Mamãe recebia toda a quinta-feira entidades. E ela era assim, não era aquelas coisas muito leves, não. Era entidades que fazer o que a gente chamava assim de... Mamãe era uma médium espírita, ela recebia Exu Caveira, era numa quinta-feira. Na outra quinta-feira, tinha uma entidade que ela recebia, chamava Zé Pilintra. Então, aí voltava na outra quinta-feira, o primeiro, e ela terminava, eram duas, cada quinta-feira era uma. Só abrindo parênteses, o que você achava disso? Olha, claro, era dentro da minha casa, eu não gostava pelo o modo que minha mãe personificava, mudar a voz, enrijecida. Então, sabe, a maneira que eu via aquilo, e olha que eu cheguei a tocar tabaque para começar a sessão dentro de casa. Mas eu não achava assim que era uma coisa assim legal, não era coisa boa. Tanto é que minha mãe fazia trabalhos, coisas pesadas, e bem pesadas. Pagas. Para as pessoas. Então as pessoas iam consultar as entidades e mamãe, olha, quer acabar com a vida de alguém, tem que fazer isso, aquilo, acolá, e de colocar aquelas oferendas nas encruzilhadas. E eu até digo assim, com a minha mãe, chegou o filme A Fuga das Galinhas, porque as galinhas, quando olhavam para minha mãe, saíam correndo, porque sabiam que iam todos para a encruzilhada. E se fosse mais moreninha ainda, aí que ia para a encruzilhada mais rápido. E aí eu não gostava daquilo. E você perguntou justo para a vizinha uma coisa que te incomodava, isso? Claro, porque eu olhei para ela e perguntei assim, apesar de eu achar estranho o jeito deles, naquele momento, eu comparei lá em casa com o jeito deles. E eu olhei para ela e fiz a fatídica pergunta, né? Olhei para ela e perguntei, existe espiritismo? Ela olhou para mim, uma senhora muito simples, mas com uma sabedoria assim fenomenal. Uma sabedoria que eu digo é só dos céus. Ela olhou para mim e disse assim, eu tenho como lhe responder sua pergunta. Eu falei, tá bom, mas como? Ela disse, você quer fazer um estudo bíblico? Olha, a Bíblia responde esta pergunta. Eu falei, tá bom, mas como? Ela disse, olha, eu tenho um estudo bíblico que é oferecido lá na minha igreja e esse estudo bíblico chamado Fé para Hoje, eu ofereço para você lê o texto da Bíblia, tem uma pergunta, tem um texto da Bíblia, você lê o texto da Bíblia e responde a pergunta. Eu olhei para ela e disse, mas eu não tenho Bíblia. Não seja por isso. Imagina que ela não pensou duas vezes. Por isso não, tá bom, eu te dou uma Bíblia. E me deu uma Bíblia. Ganhou uma Bíblia. E aí eu não tinha, o que eu ia fazer? Então, não podia dizer não também, né? Porque ela disse, toma a Bíblia. E você estava jantando na casa dela? Na casa dela. E paquerando a filha, aí que eu tinha que aproveitar. Falei, tá bom, então me dá a Bíblia e levei o primeiro estudo bíblico. Entreguei a lição 1, fiz a lição, como eu entendia. Eu li a pergunta, li o texto bíblico, eu relacionava e respondia a pergunta. Entregava para ela, ela levava à igreja, eles corrigiam. Depois veio a lição 2, lá pela lição 3, 4, um dia ela me convidou para ir à igreja deles. Eu falei assim, poxa, igreja? Falei, mas olha, igreja, dona Uda, tá legal, estou fazendo aquela liçãozinha lá, ainda não tinha entendido, ela não tinha respondido a minha pergunta, né? Mas no decorrer das lições eu ia entender se existiria ou não o espiritismo. Mas aí ela falou assim, vamos à igreja? Eu disse, não, igreja, dona, tá legal, tudo assim, sabe? É bacana, estou fazendo aquela lição lá, é legalzinha e tal, mas igreja não é para mim, não. Não, mas vamos à igreja. Não. O que ela fez? Ela pediu para a filha
me convidar para ir à igreja. Até então, ela, vamos na igreja? Eu falei, não. Aí a menininha chega. Vamos à igreja. Eu disse, quando? Assim. Ela falou assim, sábado. Eu falei, vamos. Olha. Cheguei pela madrugada, dormi umas 2, máximo 3 horas. Da festa, chegou das suas festas. Da onde eu me reunia toda sexta-feira, levantei, amarrei o cabelo e fui para a igreja. Lá fui eu para a igreja com eles. Olha, Do meu jeitão. Como que a igreja te recebeu do seu jeitão? Então, sabe que é interessante. Fui para a igreja lá e com eles no sábado, né, pela manhã, eu fui do meu jeito, com a minha bolsa pendurada, minha calça jeans, minha botina. Eu fui do meu jeitão. Eu lá nem tinha noção do que era uma vida daquela comunidade religiosa, de igreja. Eu fui do jeitão. Aí eu cheguei e logo me levaram para onde tem uma reunião dos jovens, lá. E eu olhei, escutei. E comecei a escutar, tinha um professor lá falando, que era o que coordenava as ações dos jovens, e eu olhei, escutei, sentei no banco, abri meus braços no banco, todo mundo bonitinho, vestidinho, e eu daquele jeitão lá. Mas sabe que a grande diferença, assim, se eu pudesse dizer aonde começou essa virada, foi naquele dia, naquele mesmo? sábado. Por quê? Porque eles me amaram. Olha que coisa linda. Sabe o que é me amar a despeito de fachadas? E às vezes a gente se acostuma muito a olhar fachadas. Estereótipos. Isso. Mas eles não. Eles me amaram e nunca tinham me visto antes. Mas sabe aquele dengo mesmo? Eu digo que eles tiveram um dengo comigo. Ai, que eles lindo. me amaram, me abraçaram. Sabe, eles cuidaram de mim naquele dia como nenhum outro momento haviam cuidado. E olha, para onde eu ia pro heavy metal, pro rock lá, se eu não tivesse meio chapadão, ninguém estava muito afim de mim, não. Olha só. Eu era um a mais ali. Agora lá, não. Eles nunca tinham me visto. Mas eles Se começaram sentiu a me amado abraçar. ali. E depois nunca mais você saiu? Aí eu fui naquele sábado. Aí voltei no sábado seguinte. Voltei no terceiro sábado. No terceiro sábado me convidaram para ir para um acampamento deles. Acampamento deles. E eu fui pro tal do acampamento, do meu jeitão de novo. E eu até digo que eu fico imaginando que as mães falaram para suas filhas, né? Cuidado. O lobo no meio das ovelhinhas, sabe, tipicamente o lobo mau, né? E eu acho que E eu fui pro acampamento. Eu levantava para ir no banheiro, sempre tinha alguém me olhando, né? Zzz, parecia um Big Brother. Doido para me botar no paredão. E eu fui pro acampamento. E lá no acampamento eu lembro que o pastor pregou e desafiou a gente, a todo mundo que estava lá, desafiou a todos assim, aceite a proposta de Jesus que você nunca, nunca vai perder. Eu não entendia esse não perder, quer dizer, a gente só vai ganhar. Não, mas ele me fez entender que a proposta que Jesus tem para a vida da gente não é uma proposta só para hoje ou para amanhã, mas é uma proposta para a eternidade. É para a gente enxergar muito mais do que um palmo na frente do nariz. Olha só. E aquilo me impactou tanto, fui repensando, fui fazendo estudos, voltei lá naquela igreja, fui vivendo uma vida assim meia dupla, né? Porque... Faz parte, né? A gente não muda da noite pro Isso, dia. exatamente. O que eu acredito é assim, se eu tiro uma coisa, eu tenho que colocar outra. Isso. Para Jesus entrar, eu tinha que tirar alguma coisa. Então, eu fui tirando e fui colocando as propostas do novo céu, da nova terra, Olha, propostas que de coisa esperança, um jeitão de viver um pouco melhor. Não acho que a gente tenha que ter uma religiosidade para ser infeliz, Sim. chato, xarope, né? Eu até digo, Deus nos chamou para a gente ser diferente, não é para ser esquisito. Olha, pois a gente ficaria aqui tanto tempo mais ouvindo tantas histórias que você deve ter para contar, mas como o nosso tempo é tão curto, a gente tem um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas rapidinhas. Vamos lá então? Claro. O que é que vem à sua mente quando você pensa na palavra tempo? Não perder. Deus. É aquele que mantém eu a cada dia. Educação. Olha, a educação faz a diferença para a gente olhar melhor a proposta do futuro.
Um sentimento constante. De gratidão. Liberdade. A palavra dele. Envelhecer. Ser sábio. Uma dica. Não perca tempo. Casamento. Melhor coisa que eu fiz na vida. Um privilégio. Ser dele. Um medo. De um dia não entender qual é a proposta dele para minha vida. E um versículo da Bíblia que te acompanha. Para mim o que faz a grande diferença para mim é quando é um texto de 1 Pedro que diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que cuida da gente. Que coisa Não é bom? linda. Puxa, é bom demais. Se tem uma coisa que pesa sobre os nossos ombros é a tal da ansiedade. É. E a proposta bíblica, né, a proposta do cristianismo é lançar sobre ele. Que mensagem maravilhosa. Olha, eu me sinto muito honrada, para mim é um privilégio muito grande ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo lá de Brasília, né? Isso. Honrar aqui o nosso programa com a sua presença e que Deus continue te usando para ser uma luz para as outras pessoas. O privilégio foi meu. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.